Não existe solução mágica para o Rio Grande, né? Adoraria ter aqui uma cartola e tirar um coelho, mas existe solução para a crise. Eu tenho uma divergência com aqueles que acham que essa crise é uma marolinha, quase como se o atual governador tivesse dinheiro embaixo do colchão. Mas eu também tenho divergências com a posição hoje do governo, que tenta dar a ideia para a sociedade de que essa é uma crise insolúvel. As duas opiniões estão equivocadas. Nós temos que ter um diagnóstico preciso para que nós, gaúchos, a sociedade e o governo, possamos tomar medidas que possam, no prazo de 4 anos, chegar aos resultados que o Rio Grande do Sul precisa. Nós temos que olhar a crise olhando também os resultados, né? Vamos pegar um período de 2011, 2014. A receita no Rio Grande do Sul cresceu 8,6%. A despesa, 25,6%. É verdade que houve um desequilíbrio entre receita e despesa. Mas se nós olharmos a despesa do Rio Grande do Sul, ela ficou próxima de Santa Catarina, próximo de Pernambuco e próximo de Goiás. Goiás, por exemplo, chegou em 24,5%, nós 25,6%. Mas qual é a diferença do Rio Grande do Sul para esses outros estados? É que enquanto a receita no Rio Grande do Sul cresceu 8,6%, cresceu 18% em Santa Catarina, 17% em Pernambuco, 24,9% em Goiás e 34,7% no Paraná. Veja, vamos pegar o Paraná, é uma economia consolidada, é uma economia que tem o mesmo tamanho, né, do Rio Grande do Sul, o mesmo PIB do Rio Grande do Sul. Portanto, o que levou esses estados a um dinamismo que não existe hoje no Rio Grande do Sul? Nós estamos vivendo a estagnação e eles estão vivendo o dinamismo. É exatamente isso que nós temos que enfrentar. Eu entendo que para a gente sair dessa crise, nós precisamos de 2 grandes movimentos. De um lado, fazer o Rio Grande do Sul crescer e de outro lado, reestruturar o Estado, né? Fazer o Rio Grande do Sul crescer com um binômio, menos burocracia e menos impostos. Veja, o licenciamento médio no Rio Grande do Sul é 900 dias, em São Paulo é 150, Santa Catarina é 90, 10 vezes mais rápido que nós, então menos burocracia. E também a carga tributária que é muito alta. E de outro lado, uma reestruturação do Estado mais profunda, onde nós não vejo hoje necessidade de termos 17 secretarias como o atual governo tem, nem 27 como o anterior tinha. Estou propondo 10 novas estruturas, não mais secretarias, escritórios, como se fosse força-tarefa, né, pensando áreas, né, de uma forma mais horizontal, não tão vertical, né, mais em rede, uma outra visão matricial de governo, com 3 níveis hierárquicos apenas. Então, eu estou propondo uma reestruturação do Estado. Eu estou propondo fazer o Rio Grande do Sul crescer com esse binômio, né, de menos burocracia e menos impostos, porque eu também estruturei todo o meu trabalho como prefeito em cima disso. Né? Eu tripliquei a receita da minha cidade em 8 anos, exatamente porque eu desburocratizei de 4 meses abertura de empresa para 48 horas. Um shopping que foi licenciado aqui em Porto Alegre, uma unidade, levou 5 anos, nós fizemos lá em 57 dias, então fizemos de forma célere. E também reduzimos a carga tributária com a lei do gatilho, que é um mecanismo inovador, né, que nós criamos, que na medida que aumenta a arrecadação real, dispara o gatilho e diminui a alíquota. Nós fizemos uma redução de 1/3 na alíquota do ISS e aumentou entre 2008 e 2014 a arrecadação mais do que dobrou, né, saiu de 41 milhões o ISS para 88 milhões. Eu acredito que este caminho, a lei do gatilho e um licenciamento célere de 60 dias impositivo, cumprir os pré-requisitos, o checklist, o empresário de 60 dias tem a licença automática impositiva. Eu acho que é uma mudança de pressupostos, é uma celeridade absolutamente necessária para o Rio Grande do Sul e que se combina também com um mecanismo para reduzir o ICMS, já caindo a alíquota em 2019, 1º de julho de 2019, para 17,75, primeiro disparo, um disparo de um gatilho de 0,25% na alíquota geral, e na alíquota de combustível e energia e comunicações, um disparo de 1%, caindo de 30% para 29%. Eu acredito que esta lei do gatilho pode levar a um dinamismo da economia e também fazendo com que a economia se mova com uma desburocratização e com uma celeridade. Eu proponho que já nessa votação continue, mas com essa proposta. Eu não entendo que, como dizia o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos, né? Então não é por aí, não é manter até 2023 a alíquota de 18% ou a alíquota de 30%. Nós chegamos num ponto
a curva de Laffer, né, ela está mais do que provada. Nós estamos aí, né, vivendo este impasse, né, nós estamos diminuindo a arrecadação, estamos diminuindo, digamos, né, porque nós estamos perdendo. Nós vamos viver nos próximos 5 anos um processo brutal de desindustrialização no Rio Grande do Sul. Já estamos percebendo isso. Hoje nós temos Santa Catarina com o Proemprego, foi uma engenharia, né, financeira, tributária criada em 2007 por Santa Catarina, tem muitos resultados, está atraindo empresas. E nós temos um competidor com bastante energia e muito agressivo, que é o Paraguai, né, que hoje com o projeto Maquila está atraindo empresas do Rio Grande do Sul. Então nós temos que nos preparar para isso, e por isso eu defendo sim a implantação, né, da lei do gatilho. Ou seja, nós vamos manter 18, né, a partir de 1º de julho caímos para 17,75, não é manter indefinido, é já prever o gatilho. 6 meses, né, para que a gente possa colocar as finanças em dia. Não dá para cair de 18 para 17. Isso é populismo fiscal, né? Isso vai quebrar as finanças do Estado. Mas eu proponho já nessa prorrogação estabelecer a lei do gatilho, que vai, digamos, estabelecer o teto de 18 e o teto de 30, mas o piso não tem limite, né? Nós vamos cair, na medida que vai aumentando a arrecadação, ela vai baixando as alíquotas e vai disparando os gatilhos. Candidato, o regime de recuperação fiscal, que tem sido visto como uma das boas alternativas, não a única, e nem a salvação da lavoura para recuperar as finanças, me parece que o senhor não é favorável à adesão do Rio Grande do Sul ao regime? Luiz, se for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos, se eu for eleito, eu vou renegociar as cláusulas que estão ali. Eu entendo que tem que renegociar, mas as cláusulas, elas não são positivas para o Rio Grande do Sul, a não ser que nós queiramos ter um governador que seja um fantoche, né? Eu queria lembrar que tem uma cláusula explícita, eu conheço particularmente porque eu fui secretário executivo do Ministério da Educação e conheço bem os técnicos do Tesouro e da Fazenda. Então, quando tu tens uma aprovação prévia do que o governo vai fazer, é muito diferente do que é hoje, que é póstumo, que é a partir dos atos, a validação ou não, a análise. Isso é uma realidade, hoje é esse processo. Essa renegociação estabelece uma avaliação prévia, ou seja, quem vai dizer o que vai ser feito não é o governador, é um triunvirato. Eu não quero ser governador para ser uma rainha da Inglaterra, né? Então essa cláusula eu discordo radicalmente dela. Eu discordo também de uma cláusula que engessa o Estado na contratação, né, de brigadianos e professores, porque nós temos uma demanda real, né? O ano de 2017, né, segundo relatórios, né, da própria Brigada Militar, nós chegamos a 15.820 brigadianos. Em 31 de outubro de 2017 nós tínhamos exatamente este número, que é o menor efetivo da história da Brigada Militar desde 1976. Eu pergunto, nós vamos só repor aqueles que vão se aposentar? Isso é insustentável. Então, essas cláusulas têm que ser revistas. Quando temos um governo subalterno que se posiciona e discute com um governo fraco, é isso que acontece. Então, essa proposta ela é para esse governo. Nós temos que ter uma renegociação, e eu defendo a questão da customização, defendo sim uma repactuação, mas isso significa sentar na mesa em condições de igualdade com um governo legítimo, um governo eleito pelo voto popular no Rio Grande do Sul e no Brasil, e que vai efetivamente buscar uma proposta que seja melhor. Eu vou buscar a melhor proposta para o Rio Grande do Sul. Tem que renegociar? Tem, mas essas cláusulas, elas não são positivas. Nós vamos ter 3 anos ou 6 anos de respiro e depois vai acabar o oxigênio do Rio Grande do Sul. Então essa proposta ela não é positiva. Tem que renegociar? Eu concordo contigo. Primeiro ato que eu vou fazer, né, como governador, é buscar o ministro Marco Aurélio, para nós termos esse fôlego, para que esta liminar se mantenha, para que eu possa efetivamente discutir com o presidente ou com a presidente eleito, para buscar uma saída para o Rio Grande do Sul. Eu acho que essa não é a agenda que está na cabeça da sociedade, nós temos que respeitar o que a sociedade pensa. Hoje, majoritariamente, todas as pesquisas apontam, 70% da sociedade não aceita isso. O governo tem que ser porta-voz dos sentimentos da sociedade. Existe uma minoria que defende a privatização. A maioria, ela defende o patrimônio. Ela quer que a CE, que o Banrisul, que a Corsan, que a Sulgás, que a CRM, que essas empresas dê lucro. Qual é o papel de um governador? Não é ser leiloeiro. O papel de um governador é dar eficiência, gestão, uma nova governança às empresas públicas, que tem que ter métrica, que tem que ter metas, que tem que ter indicadores e tem que dar lucro, né?
Eu proponho isso, que ao invés de privatizarmos, né, que este lucro seja convertido para um fundo para a educação, que é a proposta que eu estou apresentando. Eu acho que nós temos que discutir com o Estado, né, a União e o Estado, nós temos que buscar saídas para esse impasse. Obviamente que dentro desse modelo atual do governo que está, obviamente que eles vejam a única saída. Né? Mas eu tenho convicção que o próprio Rio Grande do Sul, nos últimos 24 anos, adotou 4 saídas, certo? Que não levaram o Rio Grande do Sul, né, a nenhum lugar positivo, a não ser o beco sem saída que nós estamos. Veja, aumento de impostos, privatização, uso do caixa único, uso de depósitos judiciais, essas 4 soluções foram adotadas por todos os governos. Ou tudo isso ou parte disso. Mas essas soluções não têm mais sustentabilidade. Então nós temos que ter capacidade, claro, nada do que eu estou falando aqui é fácil. Nada do que eu disse aqui é simples, tudo é complexo, né? E nada é fácil, tudo é difícil. Mas esse é a grande tarefa de quem vai ser ungido pelo voto popular. Porque veja, o que é uma eleição? É uma pactuação, é uma escolha. Né? Eu estou aqui propondo, né, um caminho novo para o Estado, buscando a inovação, porque eu entendo que a mudança no Rio Grande do Sul ela não é incremental, não é fazer mais do mesmo. Se nós fizermos mais do mesmo, nós vamos ficar no mesmo lugar. Eu estou propondo uma mudança inovadora, uma mudança disruptiva. Ou seja, buscar novos caminhos para o Estado. Veja, o que o Rio Grande do Sul precisa? Não é inovação? Eu entendo que o caminho que foi adotado ele é um caminho que extinguiu a inteligência do Estado. Bom, talvez tivesse outros órgãos que poderiam ser revistos, extintos, mas nós afetamos a inteligência. Qual a contribuição que tem ter extinto a FE? Quer dizer, hoje nós não temos pesquisa de PIB, nós não temos pesquisa de emprego e desemprego, nós não temos mais os indicadores de exportação, e quem vai fazer isso? Vai ser a FIP que vai fazer isso? Vai gastar mais com a FIP do que gastava com a Fundação? Nós temos que ter inteligência do Estado. A minha proposta é que a FE e a Metroplan convertam numa instituição, unificá-las, numa instituição que esteja sob a tutela, né, do governador, ou seja, sob a alçada do governador, para pensar o futuro do Estado. Nós precisamos ter uma parte do Estado que não se coloca no aqui e agora, mas que pensa o futuro. E a FE tem esse papel, né? E a Metroplan também, pensar o desenvolvimento das regiões metropolitanas, né, dos grandes centros urbanos. De outro lado, essas instituições não recriá-las, porque também não tem necessidade de nós termos várias fundações, né, sendo recriadas com suas estruturas administrativas. Eu proponho uma agência de inovação, utilizando a FAPERGS, que já é uma instituição que se manteve com pesquisa, mas tendo um núcleo de inovação na área, né, da biotecnologia, com os técnicos que estavam a serviço da FEPAGO, nós buscarmos, né, um núcleo de saúde humana, com as equipes que estavam na FEPS, nós buscarmos um núcleo de biodiversidade, com as equipes que, né, estão hoje na Fundação Zoobotânica, e nós trabalhamos num núcleo de inovação industrial, que era o que a Centec fazia. O que nós precisamos? Nós precisamos ter uma agência de inovação que se conecte com as universidades, mas que possa apresentar um projeto de futuro para o Rio Grande. Veja, se nós acabamos com a inteligência do Estado, como é que nós vamos produzir as inovações que o Rio Grande do Sul tem? Então, é preciso reestruturar o Estado, claro, eu estou propondo uma reestrutura muito mais profunda do que o atual governo fez. Eu estou propondo 10 estruturas só. Mas não adianta juntar cultura com agricultura. Rima não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não basta juntar coisas. Não basta simplesmente por uma questão aritmética, né, cortar uma secretaria ou outra, né, ou uma fundação. Nós temos que ter uma proposta, tem que ter um projeto. Eu tenho sim um projeto, criar uma agência de inovação a partir dessas estruturas, preservando a inteligência do Estado. Porque é isso que vai fazer a mudança. Não é uma mudança que vem de fora, né, que vem de cima para baixo. Tem que ser uma mudança dentro do próprio Estado. Isso significa se conectar com a inteligência, com os servidores públicos, com a inteligência do Estado. Por isso eu defendo uma agência de inovação. Veja, é um modelo diferente, porque o modelo que está sendo adotado, o resultado é pífio, né? Por exemplo, tu leva os funcionários da FEPAGO para dentro da Secretaria da Agricultura, cujos os funcionários têm uma gratificação. Quem está na Secretaria tem direito à gratificação. Portanto, nós temos hoje um passivo que vai ser aberto ali e que o Estado vai pagar uma conta, porque mais cedo ou mais tarde haverá uma disputa jurídica sobre isso. E provavelmente o ganho, porque eles não tinham essa gratificação e passaram agora a ter o direito, ou pelo menos a perspectiva de direito. Qual a economia que nós tivemos? A Centec tinha renda, acabou a renda, tinha um percentual sobre a obra.
não tem mais isso? Quer dizer, qual é a economia que se fez efetivamente? Todos os processos hoje estão mergulhados em uma disputa jurídica. Então, é preciso ter projeto, ter proposta, mostrar para a sociedade. Então, eu defendo que a grande questão do Estado é a inovação. Né? E é uma reestruturação que tem que ser feita mais com propósito, com projeto. Pretendo recompor a Fundação Piratini, né, para que ela tenha a sua missão como uma comunicação pública que não compete com os veículos, né, porque eu entendo que uma comunicação pública não tem que ficar competindo com outros veículos, mas ele tem uma missão muito importante, especialmente na economia criativa, que os nossos veículos hoje não têm, até pelas suas vinculações nacionais, não tem espaço para a economia criativa. E a economia criativa, a nossa música, a arte, a cultura, a dança, elas precisam ter uma base de sustentação, e um instrumento tão importante como a televisão pública, né, a TV educativa, ela é um instrumento para a economia criativa. E a economia criativa é fundamental para o novo modelo de desenvolvimento do Estado, a nossa cultura. Né? E nós temos, está no nosso DNA. Então eu entendo que é preciso sim recompor, obviamente, com produtividade, com resultados, com trabalho, e com um projeto, que eu penso que uma TV pública tem que ter. Eu estou propondo uma mudança, não é simples troca de nome, porque assim significa uma outra forma de fazer. Porque este Estado, ele foi feito para não fazer. Ele foi criado com uma mente brilhante, Júlio de Castilho, lá em 1893, mas essa estrutura, secretarias, essa estrutura atual, ela é insuficiente. Ela não consegue hoje abarcar o que precisa ser feito no Estado. Portanto, nós temos que ter uma mudança, um novo Estado, um novo governo. Eu estou propondo também 3 níveis hierárquicos apenas. Veja, hoje tem, às vezes, até 6, 7 níveis. Eu estou propondo uma redução. Todas as organizações exponenciais do mundo, nós temos que nos inspirar, né? Porque o Estado, ele tem que ser, na minha opinião, mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo que o setor privado. Por quê? O setor privado tem, às vezes, 2, 3, 10, 15, 100 sócios, acionistas. O governador, ele tem 11 milhões e 300 mil acionistas, cada um com uma ação, um voto. Portanto, a governança pública é muito mais complexa que a governança privada. E o Estado deveria ser mais eficiente. Não é, mas deveria. Então, nós temos que buscar isso. Eu estou propondo, à luz do que acontece hoje no Google, Amazon, Airbnb, os grandes, as chamadas organizações exponenciais, eles têm 2 níveis hierárquicos. Eu estou propondo 3. Porque existe um nível transitório, certo? É o governador e os secretários que é quem formula, um diretor que é quem desenvolve e é um gerente que é quem executa. Na medida que nós temos 6, 7 níveis hierárquicos, isso impede a agilidade que o Estado tem que ter. Porque se tu tem 6, 7 níveis até a medida chegar na ponta e ver que deu errado, às vezes tu perde um ano entre ir e voltar. Então nós temos que ser mais céleres. Então nós temos que ter capacidade dessa máquina se repensar. Então, estou propondo uma mudança bastante substancial com esses 10 escritórios e estes 3 níveis. Mas eu entendo, sim, e eu trabalhei isso também como prefeito. Veja, eu quando assumi a prefeitura, só tinham os professores um plano de carreira ultrapassado. Eu fiz um novo plano de carreira para os professores em cima do mérito, da valorização. Do mérito. A meritocracia é uma palavra contaminada hoje, Sim. Ideologizaram a palavra meritocracia em cima do mérito, que se não é o mérito, o que é o compadrismo, é o mérito que move as pessoas. Por exemplo, um professor tinha, na minha cidade, chegar em 1.000 pontos e 1.200, para ele poder ter a progressão. Então, ele faz um percurso, ele não concorda com os outros, concorda com ele mesmo. Ele tem que se motivar, ele tem que fazer tudo correto. Eu investi na ideia de que o servidor público, que é bom, que é correto, que faz tudo certo, ele tem que ser valorizado. Porque às vezes, não, mas está fazendo tudo certo, é obrigação dele. Não dá para partir disso, porque muitas vezes o medíocre, que não faz nada, é o que ganha mais, é o que é valorizado. Então nós temos que valorizar o correto, o bom, o eficiente, que muitas vezes não é valorizado em nome desse princípio que não está ultrapassado. Eu fiz isso, aliás, criei uma gratificação de resolutividade, com um contrato de gestão, com metas, onde se ele fizer 50% das metas, ele não ganha nada. Se ele fizer 51%, ele vai ganhar 51% da gratificação. Se ele fizer 72%, ele vai ganhar 72%. E isso foi um passo importante. Então eu enfrentei esse problema. Todos os meus servidores saíram ao final de 8 anos com um plano de carreira, em cima com mérito, com incentivo. Então eu acredito nisso. Eu acho que a máquina pública tem uma produtividade baixa.
Então, eu quero me conectar, sim, com a inteligência do Estado para que o servidor público ele não seja um problema, ele seja a solução. Porque se nós acharmos que o servidor público é o problema, ele será problema. E nós aí, temos que ter capacidade de nos conectar. Dentro desse espectro, o senhor é a favor do corte do ponto no greve do setor público? Se eu não trabalho, é óbvio que o corte tem que ocorrer. Isso é natural nas relações de trabalho. Nós temos que naturalizar isso. O que eu fiz sempre como prefeito? Eu fiquei 8 anos como prefeito e nunca tive uma greve. E por que não teve uma greve? Porque eu dialoguei. É preciso primeiro gastar saliva para evitar de gastar spray de pimenta ou gás lacrimogêneo. Vamos gastar um pouco de saliva. A primeira coisa que eu fiz como prefeito foi criar uma mesa de diálogo. Não foi o quarto escalão do meu governo que negociou com os servidores. Todos os momentos mais difíceis fui eu que negociei diretamente. Aliás, a minha proposta, se eu for eleito, for a vontade dos gaúchos, vontade de Deus, eu for eleito, primeiro ato será criar uma mesa de diálogo. Ou seja, o governador vai dialogar. Eu acho que isso é fundamental, porque quem é eleito pelo voto popular é o governador, tem que ter autoridade, tem que chamar as entidades, obviamente tem que saber pactuar, mas também saber colocar. Não é achando que o sindicato é do mal, ou que o sindicato são problemas, é que nós vamos ter solução. A democracia pressupõe o diálogo, mesmo com pessoas que tenham divergência. Portanto, é necessário ter alteridade na democracia, ter respeito. É óbvio que nós vamos dialogar, eu mesmo dialoguei com meus professores, eu dialoguei com meus funcionários, eu fiz o diálogo direto com eles para que eles soubessem efetivamente o que eu estava propondo. Alguns gostaram, outros não. Por exemplo, eu nunca fiz feriadão em 8 anos de administração. Alguns não gostaram de mim por causa disso, porque queriam fazer feriadão. Eu trabalhava nos sábados, eu fiz 300 sábados como prefeito. Então, eu tinha um conceito que não tinha feriadão, trabalhei no carnaval, trabalhei em feriado de Páscoa. Por quê? Porque eu trabalhava no sábado. Então eu tinha esse conceito. Muitos não gostaram, com certeza alguns servidores não gostaram da minha forma de atuar. Mas eu tenho convicção que a maioria reconheceu que eu me dialoguei, busquei saídas. Vamos pegar um exemplo concreto. Enquanto o governador Sartori, em julho, ele fez o parcelamento do salário, isso em julho de 2015, eu lá em janeiro de 2015, quando eu vi que a crise ia se acelerar e a crise ia se aprofundar, eu chamei em fevereiro, em janeiro chamei minha equipe, preparei medidas. Em fevereiro, logo após o carnaval, eu chamei meus funcionários e disse, nós vamos ter que mudar a data. Vamos mudar a data de pagamento do último dia útil do mês vigente para o 5º dia útil do mês subsequente. Aliás, é a mesma data que todos os funcionários do setor privado recebem. E fiz essa mudança, não na Bacia das Almas, antes da crise colocar. Também tinha lá uma reposição quadrimestral que eu aprovei a flexibilização para que pudesse então, ao final do ano, se a crise se agudizasse, ela ser indicada. E aconteceu, ao final do ano eu dei uma reposição de 10%. Mas eu consegui recuperar as finanças. Veja, uma série de mudanças que foram difíceis, porque havia lá o quadrimestral, havia lá o pagamento no dia útil. Mas eu não tive problemas, por quê? Porque eu sentei antes com os servidores, eu dialoguei, eu enfrentei. Não é que eu fui paternalista ou eu fui minha simpatia. Não, eu tomei medidas fortes, importantes, mas eu fiz com diálogo. Eu acredito nisso. E, obviamente, que em alguns casos, eu também me conectei diretamente com os servidores para que eles também soubessem o que eu estava fazendo, para evitar essas disputas ideológicas que acontecem, faz parte da democracia. Agora, nós não podemos simplesmente, em nome disso, achar que todos os servidores são um problema. Veja, a inteligência do Estado está ali. O que nós temos que ter é a capacidade de nos conectar com ela, Fernando, para que a gente possa efetivamente fazer essas mudanças de baixo para cima. É claro que a gente pode aportar inteligências externas que são necessárias, a universidade, pesquisadores, profissionais que vêm de fora, pode ajudar a inteligência do Estado, isso é uma inteligência externa, mas nós temos que despertar a inteligência, aliás, como qualquer empresa hoje no mundo faz, aliás, nem chama mais de funcionário, chama de colaborador. Por quê? Porque é exatamente essa ideia do engajamento que mobiliza essa parte, compartilhamento, envolvimento. Essa mesma política de recursos humanos nós temos que adotar dentro do serviço público, mas com métrica, com ações, com metas, com indicadores, com gestão, com contrato, com pactuação, que é isso que eu estou propondo, uma gestão moderna, eficiente, com uma boa política de recursos humanos e que possa efetivamente ter também transparência, porque um dos grandes problemas hoje é a desconfiança.
porque os dados não são, né, abertos de uma forma absolutamente clara. Eu sou favorável à Lei Candir. Veja, nós, ao invés de exportarmos impostos, nós exportamos soja. Isso foi muito importante para o Brasil e muito importante para o Rio Grande do Sul. Que quando a gente exporta soja, nós ampliamos a produção, nós tivemos avanços muito importantes de aumento de produtividade, de verticalização. Queria lembrar que há 30 anos, 40 anos atrás, a gente tirava 30 sacas de soja e levantava a mão para o céu. Hoje nós estamos tirando 65, 75, 80 sacas por hectare, portanto nós tivemos um ganho de produtividade. Quando a gente ganha a escala e nós passamos a ser competitivos e conseguimos ter um produto, né, com qualidade, com excelência e com preço, nós ganhamos o mercado externo. E a Lei Candir foi fundamental para isso, porque nos permitiu a exportação. O Rio Grande do Sul ganhou. 65% das máquinas hoje utilizadas no Brasil, vendidas no Brasil, são produzidas aqui no Rio Grande do Sul, máquinas agrícolas. Né? O meu candidato a vice-governador, Cláudio Biro, inclusive é o presidente, licenciado do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas. Então nós tivemos um ganho. O que eu entendo? Né? É claro que a Lei Candir, quando foi desenvolvida, Luiz, ela previu esta capacidade de ressarcimento. E isso é uma pactuação. Bom, a União tem dificuldades, como é que nós vamos fazer com esse passivo? Hoje, esse passivo, a perda nossa foi de 65 bilhões. Certo? Nós ajudamos a financiar o Brasil, ajudamos, né? Para que a balança comercial do Brasil pudesse, nesse período, crescer e nós pudéssemos buscar o equilíbrio do país. Nós recebemos 15 bilhões. Os valores atualizados é isso, 15 bilhões. Tem um passivo de 50. Não acredito que a União vai abrir isso, sinceramente, para a questão da dívida. Porque São Paulo, Minas, tem hoje um estoque maior do que o do Rio Grande do Sul. Eu defendo hoje que esses recursos, que nós não podemos abrir mão, eles devem fazer parte de uma negociação com a União para nós compormos um fundo garantidor para parcerias público-privadas, PPPs. Porque nós não temos hoje o que colocar para garantir, nós temos poucas possibilidades. Agora, nós temos sim possibilidade de negociar com a União recursos, tudo isso, a parte disso, uma parte desses recursos, para gerar o fundo garantidor que a gente precisa. Se nós tivermos 25, 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões de um fundo garantidor, que a União aporte, nós temos condições de fazer as parcerias que a gente precisa. De outro lado, São Paulo e Minas já têm investimentos em infraestrutura que nós não temos. A infraestrutura de São Paulo e de Minas, ela é muito melhor do que a nossa. E, portanto, nós vamos oferecer à União uma saída que não é, digamos, é diferente da saída para São Paulo e para Minas Gerais, porque nós temos que buscar uma saída possível. Então, eu estou buscando aqui uma ideia nova para a questão da Lei Candir, mas, ao mesmo tempo, resolver um gargalo. Buscar PPPs, concessões, que eu acho que é o caminho para o Estado, principalmente estradas. Nós geramos aqui um passivo, a ideia de pedágio, que é totalmente consequente, e eu também proponho a criação de uma lei de incentivo à infraestrutura, uma espécie de LIC, Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Esporte, em que o empreendedor, o empresário, o setor privado, ele possa aportar numa obra de infraestrutura, abater no seu imposto, desde que essa obra seja 20% mais barata do que se o Estado fizer essa obra. Então ele mesmo vai fazer, ele vai ter capacidade de execução, o Estado aprova o projeto, tem que ser um projeto importante, e porque às vezes eu visitei as 497 cidades do Estado, eu fui a todos os municípios, e eu percorri mais de 100 mil quilômetros de estradas, então hoje nós temos muitos gargalos. Então essa descentralização é importante, o Estado pode calibrar, portanto, quanto ele vai dar desta lei, e isso vai gerar um conjunto de obras, de pequeno e de médio porte, que pode dinamizar a economia do Rio Grande do Sul. A lei de incentivo, creio que é uma boa iniciativa, estamos favoráveis a essa ideia, mas também estou propondo RS Investimentos, ou seja, nós usarmos já uma estrutura existente do Estado e dotá-la de uma nova missão. A minha ideia é repassar todos os ativos do Estado, hoje se fala em torno de 8 mil terrenos, propriedades, áreas de terra, que hoje são um problema para o Estado. Nós utilizarmos esse ativo numa empresa que vai gerir esses ativos e que pode tanto fazer permuta, fazer a venda, ou também fazer parcerias com o setor privado, como terrenista, seja num conjunto comercial, num shopping,
ou em algum projeto residencial. Nós temos que ter capacidade de usar esse ativo, né? Esses ativos hoje não são utilizados, eles são um problema hoje, esses ativos terrenos. O Estado tem inclusive dificuldade de vender, pelo modelo atual, né? Pela 866. A favor ou contra a PPP nos presídios, inclusive na gestão? Eu fui favorável, né? Quando foi lançada essa ideia. Eu acho que a chamada parceria público-privada no presídio, ela não é para a gestão do preso. A gestão do preso tem que ser feita pela SUSEP, pelo Estado. A lei de execuções penais veda qualquer possibilidade do setor privado fazer execução. Qual é a importância para um presídio? É os serviços essenciais, é a manutenção. Hoje os presídios são masmorras medievais e elas não levam à recuperação de ninguém. Um presídio central é hoje, né, uma expressão do que há de pior no sistema penitenciário brasileiro. Nós temos que mudar isso. Eu acho que o germe desse novo modelo que eu estou propondo, já a experiência concreta é a PECAM, é a Penitenciária de Canoas, o Complexo Prisional de Canoas, que aliás eu procurei a governadora Ieda com um projeto de PPP, isso acabou não se viabilizando, mas foi feito o presídio. Na área de, digamos, de manutenção, né, o que a gente convenciona chamar de serviço mais de limpeza, manutenção, administração, ele pode sim ser, por exemplo, cursos, ressocialização, sim. O setor privado pode fazer muito bem. E a gestão do preço tem que ser feita pela SUSEP. Eu vou fortalecer a SUSEP, dar ela o dinamismo que ela não tem hoje. E a minha proposta é ter um conselho de Estado, onde o governador vai chamar a Brigada Militar, a Polícia Civil, SUSEP e IGP num conselho, com a pessoa que vai responder pela segurança, comandadas pelo governador. E esse Conselho de Estado, eu vou chamar as 20 maiores cidades do Rio Grande do Sul, para que a gente possa construir políticas, né, efetivas de segurança. É possível melhorar muito a partir do que nós temos, se nós usarmos a inteligência. Veja, como é que Nova York fez a grande mudança, né, chamada tolerância zero, a partir de um sistema chamado CompSat. Esse sistema de inteligência pegou os dados, os hotspots, né? Então o chefe de polícia, todos os dias, às 7 da manhã, fazia um briefing para os seus comandados aonde estavam os crimes no dia anterior. Foi assim que eles mudaram. Nova York mudou as suas feições e mudou a realidade, né, dessa cidade que é um exemplo, né, de segurança, de política de segurança efetiva. Nós hoje não fazemos assim. Nós temos os dados, mas esses dados, né, estão fechados, esses dados não são utilizados, não há uma inteligência para efetivamente, né, com esses dados para combater o crime. É preciso, portanto, ter uma sinergia, né? Nós temos hoje várias forças que concorrem. Nós temos que ter capacidade de trabalhar de forma mais articulada. Eu, como prefeito, vejo, não é um tema de prefeito segurança, né? Mas nós criamos lá o Gabinete de Gestão Integrada, nós trabalhamos de forma articulada, isso teve resultado, fizemos um plano de segurança, né? Tanto que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre 117 experiências, né, nas Américas, né, especialmente América Central e América do Sul, né, 117 experiências, a nossa experiência de Canoas foi o primeiro lugar em boas práticas. E quem fez o julgamento foi a Universidade do Chile, né? E nós, né, vencemos esse prêmio com o primeiro lugar, né? Isso em 2012. E um encontro em Genebra de desarmamento, 4 cidades do mundo foram convidadas, né? A cidade de Águas Calientes, a cidade de Nairobi, Genebra e Canoas. Por quê? Porque nós fizemos uma política avançada de segurança. Eu acho que essas ideias que foram implantadas lá são universais, porque nós fizemos essas políticas a partir do que aconteceu em outras cidades do mundo, né? Que é essa questão da inteligência, que é a questão da integração e é o trabalho social, né? Que é o trabalho de buscar cada jovem, né? De ter escola, educação em tempo integral, né? Cultura, esporte. Então, acho que estes caminhos, muito pode ser feito com gestão, com inteligência, com tecnologia. E essa RS Investimentos, ela pode nos dar recursos, e a parceria com o setor privado pode nos dar os recursos também. Acho que o Ciro Gomes é um homem preparado, né? É um gestor experiente. Ele tem se queixado bastante do isolamento e tal. Eu acho que ele tem muitas coisas a dizer e talvez alguns não querem que ele diga, né? Porque hoje ele é o único candidato que efetivamente coloca o dedo na moleira e aponta que o grande problema na política no Brasil foi a financiarização. Quer dizer, nós temos hoje quem manda na política, né, são os bancos, né? E os governos passaram e essa política não foi mudada. E ele toca exatamente no ponto, né, chave, nodal, né, o ponto, nevrálgico da política no Brasil, né? Ao invés de
cortar na educação e na saúde, por que não corta em 50% dos custos, que exatamente os custos com a dívida, custos com os bancos? Essa é a questão. Talvez isso incomode alguns setores no Brasil, porque ou não fazem autocrítica ou porque não aceitam as críticas que ele está fazendo. Mas eu acho que ele é um homem que está preparado, tem história, tem qualidades, e tem condições. Eu acho que o debate vai mostrar isso, aliás, já está mostrando. Cada área tem o seu papel. Na saúde eu fiz parcerias trazendo setores, hospitais filantrópicos, para ajudar na gestão do pronto-socorro, do hospital, os hospitais da minha cidade, UPAs. Eu acho que nós não podemos ter preconceito com isso. Mas eu acredito que na saúde nós temos um problema muito sério, que é a crise dos hospitais de pequeno porte, dos hospitais do interior. A minha proposta é uma regionalização efetiva. Não existe uma regionalização hoje no Estado, é apenas no papel. Aliás, estou propondo uma regionalização, dividir o Estado, ter escritórios regionais de governo, ter política regional, isso vale para a saúde, vale para a educação, vale para a segurança, ter uma unicidade territorial. Aliás, Santa Catarina fez isso com muito êxito, criou Secretaria de Desenvolvimento Regional, criou Agência de Desenvolvimento Regional, o Luiz Henrique e o Raimundo Colombo fizeram isso, e Santa Catarina teve um desenvolvimento mais equilibrado do que o nosso. Hoje é o estado menos desigual do Brasil. Isso já indica que eles fizeram o tema de casa. Eles enfrentaram as desigualdades regionais. Eles enfrentaram, portanto, com uma política de desenvolvimento regional. E eu acredito que este é o caminho. Isso vale muito para a saúde, porque nós não temos a regionalização. A educação é preciso uma segunda revolução educacional. A primeira foi feita pelo Brizola há 60 anos. Quando ele assumiu, metade dos gaúchos eram analfabetos. E as pessoas não sabiam ler e escrever porque não tinha escolas. E ele fez uma grande mudança. Eu entendo que nós precisamos fazer isso, porque daqui a 7 anos, 10 anos, vai diminuir a população do Rio Grande do Sul. Teremos mais mortes do que nascimentos. Então nós precisamos ter uma grande mudança. É preciso um investimento consistente. Isso, quando eu falo investimento, não é só recursos, porque o Ceará, por exemplo, mesmo com dificuldades, mesmo sendo um estado pobre, ele hoje é uma referência na educação. As 100 melhores escolas no IDEB, 77 estão no Ceará. Então se mostra que nem sempre o problema é só dinheiro. É gestão também, capacidade, é inovação, é buscar novos caminhos, como de fato eles fizeram, e eles estão colhendo o resultado. Então nós temos que buscar, sim, sinergia, mas cada órgão, cada setor tem o seu papel. Eu busquei também parcerias no setor educacional. Muitas escolas de educação infantil, elas foram administradas em parceria com instituições filantrópicas, instituições beneficentes, aliás, como a legislação permite. Tanto na saúde como na educação, a Constituição permite a complementariedade, e foi amparado na Constituição que eu fiz essas parcerias com o setor privado, com o setor filantrópico. Aliás, o Rio Grande do Sul, ele é ímpar, Nós temos o melhor setor filantrópico do país, está aqui no Rio Grande do Sul, seja nas universidades, seja nos hospitais, seja nas instituições de ensino. Eu saí do PT porque as minhas ideias não tinham mais espaço dentro do PT. Foi um divórcio amigável, Eu respeito muito o PT, Tem a sua história, tem a sua contribuição, mas eu busquei um partido onde as minhas ideias tinham aderência, E eu tenho muita afinidade com o PDT, especialmente no tema da educação. Seja pela minha história pessoal, Eu venho de uma família humilde, meus pais são operários, Sou o primeiro da minha família a chegar na universidade e só fiz a universidade, a faculdade de jornalismo, fiz a Universidade Federal, porque é uma universidade pública, não tinha recurso para fazer uma universidade particular. Então, obviamente que a educação ela foi muito importante para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E eu acredito nesse caminho, por isso eu escolhi o PDT, porque acredito que é um partido que é portador de esperança. É um partido que pode hoje galvanizar a esquerda, a centro-esquerda, e construir um novo rumo, seja para o Rio Grande, seja para o Brasil. Então, por isso que eu fiz essa escolha, uma escolha madura. Eu conquistei também essa decisão dentro do PDT, veja, não houve nenhuma imposição, eu visitei todas as cidades, eu conversei com todos os militantes. Nós decidimos um ano antes da data, em 5 de outubro do ano passado, tomamos a nossa convenção, escolhemos, quer dizer, o partido se mobilizou, o PDT hoje está mobilizado, faz 28 anos que nós ganhamos a última eleição e nós queremos pedir para os gaúchos, a partir de 16 de agosto, quando começa a campanha até 7 de outubro, a oportunidade de estar no segundo turno e apresentar as nossas ideias e ganhar a eleição. Bom, primeiro eu quero estar no segundo turno, estando no segundo turno eu quero ganhar a eleição. Já no segundo turno eu vou buscar forças que possam estar ao meu lado. Se porventura, ao vencer a eleição, vou trabalhar para vencer as eleições, se for a vontade dos gaúchos, a vontade de Deus eu for eleito,
eu vou buscar no período entre a eleição e a posse partidos, né, que tenham sintonia com o projeto e que possam convergir e que queiram sim as mudanças para o Rio Grande. Eu não tenho preconceito, eu governei com 17 partidos. Não descarta nenhum partido para compor? Partido que não estiver, né, aqueles que não estiverem, né, estiverem fora do segundo turno, eu vou buscar, não tem nenhum problema, não tem nenhum preconceito, né, com os partidos, porque nós temos que ter capacidade de ter um projeto para o Rio Grande do Sul, né? Aliás, o Brizola dizia isso, né? Que é importante quem está dirigindo o caminhão e não quem está na boleia, né? Nós temos que ter capacidade de dirigir esse processo e buscar aliados, parceiros, com respeito. Veja, eu fiz a maior composição, a maior aliança do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil, com 17 partidos em 2012, né? Então, eu sei governar com os partidos. Não tive, né, problemas, porque eu tinha um programa de governo, tinha metas. Eu cumpri 95% do meu primeiro programa de governo e cumpri 90% das 50 metas que eu apresentei como candidato à reeleição. Eu cumpri 90%. E agora estou apresentando 50 propostas para o Rio Grande do Sul, vou cumprir, e eu estabeleci 2.300 metas durante o período que eu estive como prefeito, a minha equipe, para que a gente cumprisse os nossos programas. Então é essa forma de governar que nos permite a governabilidade que a gente deseja. Eu acho que a fragmentação da política é o resultado da fragmentação da sociedade, né? Nós não vivemos mais um tempo no passado em que 2 ou 3 opções eram suficientes, né? Nós temos hoje muitos nuances. Nós temos um processo de indeterminação. Sim, mas mesmo sabendo que algumas siglas são de fachada. Mas aí é uma outra questão, né? E isso vai haver uma depuração natural. Por isso é importante, sim, a cláusula de barreira. Para que haja essa depuração, para que aqueles fragmentos, porque o nome já diz, né? Partido, é uma parte. Que estas partes elas tenham legitimidade, não seja apenas um ajuntamento ou, digamos assim, uma franquia, um franchise, né? Nós temos que acabar com isso na política. A cláusula de barreira, na minha opinião, é extremamente positiva para balizar, estabelecer um balizamento, e aí nós temos partidos que talvez não seja 1 ou 2, como se tinha no passado, mas que seja um número razoável, com seriedade, com programas ideológicos, propostas. Eu acho que isso é salutar. De forma progressiva, sim, estabelecendo, né, metas, fazendo de forma, né, organizada, articulada, né, buscando recursos. Eu, né, quero motivar o Rio Grande do Sul para que as empresas públicas dê lucro. O Banrisul deu 1 bilhão de lucro em 2017, 600 milhões em 2016. O Sicredi deu 2 bilhões e 300 milhões em 2017. Portanto, nós podemos crescer, sim, o Banrisul, desde que ele esteja lastreado no modelo de desenvolvimento. Um banco público dos gaúchos, mas que vai ter um propósito, vai ter um projeto, que é a educação. E eu acredito firmemente que isso, né, gerando recursos novos, nós podemos, sim, especialmente a escola de tempo integral, ela precisa desses recursos novos que estão lastreados nessa ideia de um fundo para a educação. E, de forma progressiva, oferecer aos nossos jovens, especialmente nas regiões, né, os grandes centros, as grandes cidades, oferecer a escola de tempo integral, que é o grande sonho, né, que foi de Brizola, mas também de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, né, são os grandes educadores, grandes líderes da educação no nosso país.